Você é grato ao Senhor, queridos? Você pode dizer comigo, diga assim: Deus morreu por mim, para que hoje eu pudesse viver para Ele. Amém, queridos? E essa é a melhor escolha que você pode fazer. Se assente no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém, queridos? Aleluia. Você está bem? Que alegria estar aqui com você. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Você está me ouvindo bem? Tá ou não? Aí, Deus é maravilhoso. Eu estava lembrando, querido, de algumas coisas enquanto eu buscava do Senhor acerca daquilo que Ele queria compartilhar com a gente nessa noite. Porque eu não sei se você sabe, querido, mas todos os dias Deus tem algo para falar ao nosso coração. Você sabia disso? Todos os dias existe algo vindo da parte de Deus que é poderoso para mudar a nossa história. Todos os dias, querido, existe uma palavra de Deus que, se nós atentarmos para ela, ela tem o poder de produzir a cura, a alegria, a provisão e tudo mais que nós precisamos. E eu lembrei de um dia que eu estava fazendo uma compra online. Quem já fez uma compra online aí? Você já fez? Sabe, então, querido, se você não tem costume de fazer, sabe, você pode comprar de uma forma muito tranquila. Amém? Esse medo que as pessoas têm de comprar online não é um mito, você pode comprar. Eu comprei quase todas as minhas coisas, não é só não achei a Kelly na internet, do resto tudo eu achei. Não é, querido? Eu lembro que um dia eu estava procurando algumas coisas que eu queria comprar, e todas as vezes que eu fazia uma busca e entrava em um determinado site, embaixo do produto estava escrito assim, ó, produto indisponível. Entraremos em contato assim que o estoque for reposto. Entraremos em contato assim que o estoque estiver novamente disponível. E meu irmão, como aquilo me frustrava, porque eu queria muito aquele produto, mas todo lugar que eu ia, querido, eu não encontrava. Eu ia na Americanas.com, não tinha, na Magazine Luiza não tinha. Eu não sei se todo mundo estava com a mesma vontade do que eu, ou se eu estava com uma vontade totalmente oposta, que lugar nenhum tinha aquilo que eu queria. E querido, aquilo me chateou, porque eu tinha uma vontade, eu tinha uma necessidade, eu estava em busca de algo, mas em toda a porta que eu batia, a frase que eu lia nos sites era, produto indisponível. Sabe, querido, muitas vezes na nossa vida, nós vamos encontrar dias onde nós vamos estar sendo impelidos por alguma vontade. O tempo todo você vai estar desejando algo, talvez na sua vida sentimental, talvez na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. E muitas vezes, irmãos, você pode até aqui ter dado de cara com a mesma frase que eu encontrei na internet. Talvez, querido, você estava procurando felicidade no seu sentimento, mas todas as vezes que você ia fazer algo, era como se a felicidade estivesse indisponível para você nos seus sentimentos. Você queria um sucesso profissional, e aí você entregava currículo, quando você chegava lá, era como se estivesse estampado num outdoor, uma mensagem bem grande, trabalho indisponível, unção indisponível, não é, coisas indisponíveis. Todas as vezes que você ia procurar algo, a sua mente, ela sempre trazia informações para você, como se aquele sonho que você tinha, não pudesse ser alcançado. Mas o que eu quero trazer nessa noite para você, e eu quero lembrá-lo talvez de algumas coisas e não te ensinar tudo nessa noite, é que existe um estilo de vida, onde nós podemos fazer de Deus a fonte da nossa provisão, e tudo aquilo que nós precisamos em Deus, nós nunca vamos encontrar a frase, produto indisponível. Talvez, irmão, você tenha sido frustrado em muitas coisas, porque você tem feito da fonte da sua vida, ou do lugar onde você tem buscado, o lugar errado. As pessoas, é muito interessante que eu nunca vi, não é, nos últimos dias, uma pessoa, ela fala assim, eu estou precisando clarear a cabeça, eu estou precisando dar um tempo nas coisas, eu vou para uma vigília. Eu não ouço pessoas fazendo isso. A pessoa fala assim, eu tenho que esparecer a minha cabeça, eu tenho que dar um tempo nas coisas, eu vou para o cinema, eu vou para o churrasco, eu vou para a praia. A pessoa está com pressão, e ela fala, nossa, eu estou precisando de férias, porque o meu trabalho está muito cansativo.
Sabe o que é isso, querido? É exatamente uma pessoa que de pouco em pouco ela tem deixado de ter Deus como a sua fonte e o seu provedor, e ela tem colocado, querido, a sua fonte de provisão no mundo, no cinema, nas viagens, nas coisas desse mundo. Deixa eu falar algo para você nessa noite, querido. Deus te criou para poder, através dele, tocar toda a provisão que você precisa. Sabe, querido, tudo aquilo que você precisa para ser feliz não está nas coisas desse mundo, mas tudo aquilo que você precisa está disponível em Deus. Nessa noite eu quero dizer para você, querido, que tem como viver uma vida feliz, tem como viver uma vida amplamente suprido, tem como viver uma vida onde nós procuramos coisas e encontramos as coisas, tem como viver uma vida onde nós fazemos planos e realizamos esses sonhos e esses planos. Mas onde é que existe essa vida? Quando nós fazemos de Deus o nosso Senhor, quando nós fazemos dele o dono de toda provisão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmo 23. A Kelly já deu uma antecipada na minha mensagem aqui, lendo Salmo 23. Eu não sei se você percebeu, mas ela foi dar um exemplo, ela deu um exemplo de comida. E ela disse que a maior frustração é você pagar R$30 em alguma coisa, comer e ver que não era bom. Não sei se você viu isso. Não é? Gravidez muda as pessoas, amém, irmão? Quando é que a Kelly iria dar um exemplo de comida? Salmo 23, no verso de número 1. Você chegou aqui comigo? E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vou ler de novo com você. O Senhor é o meu pastor, e por isso nada me faltará. O que é que a gente está vendo aqui? Causa e consequência. Amém ou amém? O que é que o escritor querido de Salmos está dizendo? Ele diz assim: quando o Senhor é o meu pastor, porque Ele é o meu pastor, porque eu decidi fazer dele o meu pastor, algo acontece na minha vida, nada me faltará. É interessante, querido, que um exemplo, vamos lá, a gente chega e o meu cabelo não é liso, amém, querido? Não vamos usar cabelo não, vamos falar. Meu olho não é azul, amém, querido? O olho da Kelly também não é azul. Aí sabe o que acontece? Está vindo a nossa filhinha. Quais as probabilidades da nossa filha vir com o olho azul? São maiores ou são menores? São menores. Por quê? Porque, querido, se vier com o olho azul é porque puxou do meu avô, puxou da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó. Então a probabilidade é menor. Por quê? Porque o fato, a causa dos meus olhos não serem azuis nem o da Kelly, faz com que o resultado do olho da minha filhinha, que já vai nascer, seja um. Se eu tivesse o olho azul, a Kelly tivesse o olho azul, ou eu verde, a Kelly verde, a probabilidade do olho da minha filha ser verde ou azul seria muito maior. O que eu estou querendo trazer para você é o seguinte, querido. Quando Deus é o Senhor da minha vida, porque eu o torno assim, a probabilidade e a chance das coisas serem diferentes de como elas têm sido, aumenta. Porque muitas das vezes, querido, nós temos vivido uma vida onde as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Porque nós não temos essa verdade como algo absoluto na nossa vida. Nós temos feito, querido, do Senhor o nosso pastor de vez em quando. A gente não tem feito dele o nosso pastor, mas talvez, querido, um amigo de finais de semana. Às vezes nós temos tido uma relação para com Deus, onde nós só vamos atrás dele, querido, quando nós lembramos dele. E nós lembramos dele, querido, de vez em quando ou de vez em nunca. O que é que eu quero dizer para você nessa noite, irmão? Para de viver a vida que você está vivendo. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Deus não te criou para viver essa vida que você está vivendo até aqui. Deus te criou para viver uma vida melhor do que essa que você está vivendo.
Deus te chamou para viver uma vida onde você está tão ligado com a fonte, onde você está ligado tanto com Ele, 24 horas, que Ele se torna o seu pastor, e porque Ele se torna o seu pastor, nada te falta. Quando eu estou na presença dEle, tudo aquilo que é dEle, e se torna disponível para mim. Quando eu desenvolvo um relacionamento e uma amizade com uma pessoa de uma forma intensa, eu passo a ter acesso a coisas. Ninguém deixa, irmão, um estranho entrar na sua casa, é assim ou não é assim? Se uma pessoa chegar agora lá e bater no portão da sua casa, você vai falar assim, ixi, essa hora, não estou esperando visita. Talvez você vai olhar na câmera, ou você vai ficar meio ressabiado, e vai lá de longe, ei, quem é? Por quê? Porque, querido, não existe intimidade entre aquele barulho no portão e você. Mas imagine que você está lá e você é uma pessoa amicíssima da Ellen. A Ellen chega lá fora, ela já parou o carro, ela bem. Aí você fala assim, vixe, é a louca da Ellen. Aí que você já faz, você já nem sai, já fala assim, ei, entra aí, o portão está aberto, vem para cá. E aí o que acontece? Você entra lá, irmão, e aí a hora que a Ellen entra, você está com qualquer roupa, você está lá de qualquer jeito, porque a intimidade é tão grande entre você e a Ellen, que você, querido, é simplesmente quem você é diante dela. Você não tem, querido, uma forma diferente de falar, você não precisa arrumar a casa porque a Ellen vai, porque você é simplesmente você. O que é que eu estou querendo dizer? Sabe, irmão, às vezes eu sinto que o nosso relacionamento com Deus, ele tem sido um relacionamento onde Deus não pode nos abençoar o quanto Ele quer, porque nós não somos verdadeiramente quem nós somos diante dEle. Porque esse relacionamento tem sido um relacionamento onde eu estou recebendo uma visita que não é íntima da minha casa. Quando você recebe uma visita que não é íntima de você, irmão, você chama até a faxineira para limpar. Você vai receber uma visita, você coloca os melhores pratos, aí você até toma banho para receber a pessoa, porque você quer que tudo fique perfeito. Você quer que a pessoa tenha uma ótima impressão de você, mas sabe qual é o problema? Essa pessoa, não é você. Muitas vezes, irmãos, nós não temos vivido a vida que Deus tem para a gente, porque o nosso relacionamento tem sido transparente da parte de Deus, mas não tem sido transparente da nossa parte. O que eu quero dizer para você, querido, Deus não está querendo uma outra pessoa, Deus não está querendo, querido, um relacionamento que não seja baseado em transparência. Deus está querendo você do jeito que você é. Deus quer que você passe a confiar nele como você foi criado para confiar. Deus quer ser o seu pastor, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu confidente, Ele quer ser, querido, a fonte de toda provisão para a sua vida. Deus quer ser, querido, a resposta de toda pergunta que você tem. Deus quer ser o Senhor em todas as áreas da sua vida. Ele quer ser o Senhor dos seus sentimentos, Ele quer ser o Senhor do seu casamento, Ele quer ser o Senhor das suas finanças, porque quando Ele é o seu Senhor, uma intimidade existe, e quando a intimidade existe, irmão, não precisa ficar fazendo firula, não precisa ficar, querido, pensando naquilo que você vai fazer. Aquilo que é dele se torna seu, porque a intimidade, querida, ela traz acesso. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você for comigo, querido, abra sua Bíblia ali em Salmo 34. O que é que nós vamos falar nessa noite, querido? Nós vamos falar sobre essa vida de Deus cheia de provisão para você. Eu tenho visto, querido, muitos crentes vivido uma vida de falta. Eu tenho visto muitos crentes, irmão, que passam mais tempo no deserto do que no meio de uma, se eu posso falar assim, de um pomar, vamos falar assim. Né? Eu usei certo, né? Tem um contraste, não tem deserto, não tem nada, pomar tem tudo, não é? Aí a gente vai lá, você vai falar com as pessoas, nunca tem dinheiro para um cachorro quente, nunca tem dinheiro para ir no cinema, para comprar um picolé, nunca tem tempo para nada. Aí a gente vai lá e muitas vezes olha para o ímpio, e aí o ímpio tem um monte de dinheiro sobrando, tem um monte de tempo sobrando. Por que às vezes isso acontece? Porque, querido, o crente não tem vivido como deve viver, fazendo de Deus a fonte da sua provisão.
Sabe, irmão, se o ímpio está vivendo melhor do que você, é porque alguma coisa está errada. A sua vida foi criada para ser melhor do que a vida do ímpio. Você não só vai ter o que o ímpio tem, mas você vai ter também aquilo que ele não tem. Você vai ter uma paz que o mundo não pode dar. Você vai ter uma alegria que as coisas e os bens não podem comprar. Meu irmão, tem uma vida melhor para a gente viver. E em Salmo 34, no verso de número 9, ele diz assim, no verso de número 9: temei ao Senhor, vós, os seus santos, porque nada falta àqueles que o temem. Pastor, estou entendendo o que você está falando. Eu tenho que ter um monte de medo de Deus, porque se eu tiver medo de Deus, eu vou andar sempre na linha, e se eu andar sempre na linha, eu vou ter tudo. Não é isso que ele está falando. Sabe, irmão, temor fala sobre reverência. Temor fala, querido, sobre respeito, sobre consideração. O que é que o salmista está dizendo? De novo, uma relação de causa e consequência. Ele diz: aqueles que consideram o Senhor, aqueles que dão atenção ao Senhor, nada falta para eles. Sabe, irmão, eu oro nessa noite, para que quando você estiver estressado, precisando fazer algo, a sua vontade não seja correr para a praia, mas seja correr para Deus. A minha oração é que quando a sua vida estiver, querido, apertada, quando as coisas estiverem pressionando, a primeira coisa que saia da sua boca é: nossa, como eu estou precisando de uma vigília. Aleluia. Do que você está falando, Leandro? Você está falando de coisas loucas. É exatamente para essa loucura que a gente tem que se despertar. Sabe, irmão, muitas vezes a gente tem vivido uma vida muito leviana, nós temos vivido uma vida muito superficial. Muitas vezes, irmãos, a única coisa que tem diferenciado você das pessoas é o seu chulé. Sabe, irmão, muitas vezes a única coisa que tem nos diferenciado das pessoas é a nossa roupa, e olhe lá, porque cada vez mais as roupas são todas iguais. Não sei se já aconteceu isso com você, você comprar uma roupa em um lugar e alguém está usando a mesma roupa que você. Isso daí se chama loja de departamentos, 1 milhão de roupas feitas iguais. Nós estamos vivendo um tempo e um mundo, irmão, onde as pessoas olham e elas não veem vantagem em ser crente. O que você está querendo dizer, Leandro? Eu estou dizendo, irmão, que Deus te planejou para ter uma vida onde você precisa viver diferente. A sua vida tem que ser melhor. O Deus da provisão está desejoso em derramar coisas na sua vida. Sabe, irmão, existe uma paz em uma escala maior para você, existe alegria em uma escala maior para você, existe provisão em uma escala maior para você, existem milagres em uma escala maior para você, mas o que você precisa fazer dele a fonte da sua provisão. Leandro, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmão, de você entender que as suas contas não são pagas pelo seu salário, as suas contas são pagas por Deus. Sabe, irmão, eu vejo pessoas preocupadas em perder o emprego, mas despreocupadas em perder um culto. Ô louco, Leandro, você está folgado hoje, né? Porque você está comparando um culto com um emprego. Sabe, irmão, deixa eu falar para você. Talvez naquele culto você pode receber uma palavra que tem o poder para mudar a sua vida, que o emprego não pode. É naquele culto que coisas vão ser ligadas na terra e ligadas no céu, que vão desencadear algo maior do que o salário pequeno que você recebe. Sabe, irmão, é num culto que você vai receber uma palavra, que você vai aprender a ter o domínio próprio, gastando menos, e o dinheiro vai sobrar. Sabe, irmão, para de se preocupar com a provisão que o mundo tem te dado, e se abra para a provisão que Deus está querendo te dar, irmão. Sabe, irmão, tem mais para ser vivido. Sabe, existe mais em Deus, existem milagres disponíveis, existe uma vida de sobrenatural que nós precisamos viver, mas enquanto a gente não perder essa mentalidade de filho pródigo, e é muito interessante que quando a gente fala às vezes de filho pródigo, todo mundo chora. Você já chorou em alguma ministração de filho pródigo aí? Lógico que já, irmão, eu também já chorei. Como que é a ministração de filho pródigo? É aquela que normalmente você se identifica. É ou não é?
Aí o cara chega lá e fala, não é porque o filho pródigo, ele saiu de perto de Deus, e ele estava lá, e não sei o quê, e hoje, Deus está te dando a oportunidade de voltar, de se arrepender. A gente se identifica, irmão, porque cada semana a gente joga Deus para escanteio para viver as nossas próprias vontades. Vou te contar rapidinho. O filho estava lá, perto do pai, tinha tudo. Um pai de muitas posses, muitos animais, muitas terras. Aí de repente, aquele filho foi picado pelo bichinho da juventude, adolescência e independência. Ele olha para o pai e fala assim, pai, o negócio é o seguinte, dá para mim a parte que me deve. Tá bom, estou modernizando para você entender. Ele fala, dá para mim a parte da minha herança porque eu quero viver sozinho. Aí o pai chega para ele e fala assim, tá bom menino, eu vou te dar o que você quer, já que você não quer me ouvir, você vai aprender a duras penas. E aí ele dá um montante de dinheiro. E aí o que acontece? O menino sai, e ele vai lá. E meu irmão, eu fico imaginando nos dias de hoje, ele chegando no baile funk e falando, aê galera, é champanhe para todo mundo, é cachaça para todo mundo. E aí todo mundo no camarote dele, por quê? Porque tinha dinheiro sobrando. Aí no outro dia, galera, churrascão aqui em casa, não tem essa de comer colchão mole não, o negócio aqui é picanha de Angus. E aí todo mundo, nossa, esse cara aqui é legal, eu preciso estar perto desse cara. E aí as pessoas vindo, mas meu irmão, dinheiro gasto acaba. E a Bíblia diz, irmão, que acabou de uma forma tamanha, que ele precisou trabalhar com porcos, e ele desejava comer a comida dos porcos. E aí o que ele faz? Ele fala assim, puxa, olha onde eu estou, olha o lugar que eu cheguei, eu preciso voltar, e quem sabe o meu pai vai me aceitar, pelo menos como um dos servos dele. Olha essa mentalidade, ele tinha tudo, só que ele decidiu sair do lugar onde ele tinha tudo e se aventurar na vida. Sabe, irmão, quantas vezes a gente tem tudo e a gente está decidindo ou tentando resolver as coisas do nosso jeito? Quantas vezes a gente tem uma palavra, um versículo, tem um princípio, e a gente fala assim, não, o pastor falou lá, mas eu vou namorar essa pessoa aqui que é ímpia, eu vou fazer essa sociedade com ímpio, eu vou fazer isso aqui, porque, você sabe, né, eu ouvi uma história de uma pessoa lá no Afeganistão, que deu certo. Se deu certo com a mulher do YouTube, com a blogueirinha, por que não pode dar para mim? E aí a gente vai lá, e aí de repente dá tudo errado, e a gente pensa o quê? Quer saber? Eu sei que não vai dar para voltar na mesma condição que eu estava. Mas se eu simplesmente voltar, e o meu pai me aceitar como um dos seus escravos, já está bom. Sabe, irmão, duas coisas que você precisa tirar da sua mente. Primeiro, Deus não te chamou para ser independente dele. Deus te chamou para ser dependente dele. Quanto mais maduro eu sou, mais eu entendo o quanto eu preciso de Deus. Quanto mais eu cresço, mais a minha vida ela fica sem perspectiva sem Deus. Sabe, querido, um identificador da sua maturidade? Quando Deus ocupa a maior parte da sua agenda. Sabe quando é que você sabe que você está maduro? Quando os seus pensamentos sempre passam por Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Deus não nos chamou para ter uma independência e sair de perto dele, mas Ele nos chamou, querido, para cada vez mais grudar nele igual chiclete. Agora, se você está nessa condição, e tem andado na condição onde você, como filho, escolheu coisas erradas, e você está desejando comer o pão que o diabo amassou, a comida do porco, qual é a outra coisa que você tem que tirar da sua mente? Deus está te esperando, e independente daquilo que você fez, ou de como você está vivendo, Ele te perdoa e Ele te coloca na mesma condição que você estava antes de sair. Eu vou falar de novo isso para você. Meu irmão, não importa o quanto você errou, não importa o que você fez, não importa quantas coisas você até aqui errou distanciando de Deus, no momento em que você decide fazer dele novamente o seu Senhor, o seu pastor, tudo aquilo que antes já estava disponível para você, se torna disponível de novo, como se o seu passado não tivesse existido.
Ei, meu irmão, deixa eu falar, para de ter uma mentalidade de fracasso, para de ter uma mentalidade onde você não merece as coisas de Deus. Tudo aquilo que está disponível em Deus, Ele quer colocar na sua vida, irmão. Ele te perdoou, Ele te limpou, Ele te restaurou, e não é por causa de você, é por causa dEle. Se você abrir comigo em Filipenses, capítulo de número 4, vai lá comigo. No versículo de número 19. Filipenses, capítulo 4, no verso de número 19. Aleluia. Você está lá comigo? E ele diz assim, ó: o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades, segundo a riqueza dele em glória por Cristo Jesus. O que é que esse texto está dizendo, querido? Não é por causa de você, não é pelo seu poder, e não é pela sua necessidade. Algo que nós precisamos entender quando nós falamos sobre provisão, é que a provisão de Deus, ela não se manifesta por causa de uma necessidade. Como assim, Leandro? Não estou entendendo. Vamos lá então. Quem aqui sabe que existem milhões de pessoas passando fome no mundo? Você sabe disso? Você sabe. Agora eu pergunto para você, onde está Deus que deixa essas pessoas passando fome? No mesmo lugar que Ele sempre esteve. Agora vamos lá. Quem aqui sabe que a cada ano, mais e mais pessoas estão morrendo por milhões de tipos de doenças? Você sabe disso ou não? Agora eu pergunto para você. Onde está Deus que deixa essas pessoas morrerem por doença? Quantas catástrofes naturais, quantas coisas ruins têm acontecido com pessoas? E a nossa pergunta muitas vezes é assim: onde está Deus? E eu respondo para você, no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Agora você pode falar assim, Leandro, se Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, por que Ele olha tudo isso e não faz nada? Porque Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Algo que você precisamos entender, querido, é que as necessidades, elas podem continuar existindo na sua vida, e você nunca vai provar da provisão de Deus, até que você pode viver uma vida onde o tempo todo a doença te encontra, você pode viver uma vida onde o tempo todo a falta de dinheiro te encontra, você pode viver uma vida onde o tempo todo a sua alma está com problema, os seus sentimentos estão com problema, e você nunca provar da provisão de Deus para essas coisas. Até que um dia você vai decidir crer nessa palavra. Até que um dia você decide fazer do Senhor o seu pastor. Até que um dia você decide envolver e crer que Deus é poderoso, querido, para mudar a sua história. E no momento onde você começa a envolver fé na sua vida, onde você começa a crer em tudo aquilo que Deus de fato é, começa a crer em tudo aquilo que Ele pode fazer, o que acontece? Deus deixa de ser um espectador das suas necessidades, e Ele começa a manifestar a provisão das suas necessidades. Meu irmão, Deus não resolve problema que surge, Deus resolve problema onde fé é declarada, Deus resolve problema onde fé entra em ação, Deus resolve problema onde uma palavra é dita ao monte. Como é que eu provo da provisão de Deus na minha vida? Começando a crer em Deus e trazer a fé como algo real em todas as coisas da minha vida. Existe poder em Deus para curar? Existe. Existe poder em Deus para alimentar? Existe. Mas quando é que esse poder pode fazer algo? Quando eu dou liberalidade, quando eu dou legalidade. Uma pessoa hoje, se ela chegar na sua casa e ela tentar invadir, ela pode ser presa por invasão de domicílio. Mas se você abre a porta e deixa ela entrar, o problema se torna seu. Por quê? Porque você liberou. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus nunca vai cometer um erro para te abençoar.
Deus nunca vai quebrar princípios só para cuidar de você. Deus não fere a sua palavra. Deus não fere os seus princípios. Leandro, o que é que você está fazendo? Eu estou mandando uma real nessa noite e dizendo, querido, que se você abrir a porta da sua casa para Deus, Ele vai entrar e vai consertar os vazamentos que existem, Ele vai entrar e vai encher a geladeira que está vazia, Ele vai entrar e vai trazer paz onde existe guerra. Mas enquanto Ele não for convidado, Ele vai ficar do lado de fora, querido, com o caminhão do Faustão esperando para te abençoar. Existe mais em Deus do que a gente tem desfrutado. Existe mais em Deus do que a gente tem provado. E o que eu quero trazer no seu coração nessa noite é que nós precisamos nos abrir para essa vida. Nós precisamos abrir as nossas vidas para que esse rio nos toque. Sabe, irmão, Deus vai te ajudar como socorro bem presente na hora da angústia, mas para de viver só assim. Você não deve, querido, só contar com Deus quando tudo está ruim. Para de viver uma vida, querido, igual montanha-russa. Tem gente que já está no esquenta da Expo. Viu que já está montado, já começou a vida espiritual a fazer assim, ó. Tem gente que já começou no esquenta, daqui a pouco está até faltando nos cultos. Por que não, pastor? Eu já estou aqui me acostumando a faltar, porque vai ter show no dia do culto, aí eu tenho que ir lá no show. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, para com isso. Para de viver assim. Não sei se você lembra disso, deixa disso, para com isso. A sua vida não precisa ser assim. Existe uma vida melhor para a gente viver. Existe uma vida, querido, onde eu posso sim passar mais tempo com dinheiro sobrando do que com dinheiro faltando. Existe sim uma vida onde eu passo mais tempo fora do médico do que no médico. Existe sim uma vida, irmão, onde eu passo mais tempo feliz do que triste. Existe sim um estilo de vida onde eu passo mais tempo me divertindo do que consertando problemas. Existe uma vida, querido, que corre do trono de Deus e pode tocar todas as áreas da sua vida, mas o que você precisa se ligar a Ele, o que você precisa crer que isso está disponível para você. Mude a sua mentalidade, mude os seus hábitos, mude a sua fé. Porque quando você começa a abrir a sua mente para algo maior, quando você começa a entender que independente do seu passado, você pode viver hoje uma vida diferente, Deus vai cuidar de você nos detalhes. E como nós lemos Filipenses 4,19, não é segundo aquilo que você pode, é segundo aquilo que Deus pode. Você pode muitas vezes estar usando de desculpa para coisas tocarem a sua vida por causa do mundo que você está colocado. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você, a gente está num mundo que não presta mesmo. A gente está num mundo, irmão, que a prática homossexual vai crescer, assassinato vai aumentar, homem e mulher vão brigar e vão largar, é isso que vai acontecer no mundo mesmo. Pastor, mas nós vamos orar para isso parar de acontecer. Sabe, meu irmão, pode fazer calo no seu joelho, vai continuar acontecendo isso no mundo. Mas deixa eu contar uma boa nova para você. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Aquilo que toca a sua vida e aquilo que rege a sua vida não vem, querido, das leis mundanas, mas vem das leis espirituais. A gente pode estar no mundo, querido, que a violência cresce, mas o que é que está mandando na sua vida? A palavra que diz que 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não é atingido. Deixa eu contextualizar para você, irmão. Antes do cinema inventar Matrix, Deus já tinha inventado. A capacidade de desviar de bala não veio do Neo, veio de Deus. Agora eu sei que é muito nerd isso, então deixa eu mostrar para você. Você lembra, irmão, daquele negócio que vinha a bala, aí o cara, você lembra disso aqui ou não? Eu não vou fazer porque senão eu não volto, se eu deitar lá atrás. Se a gente está lá, o que é isso? Você crê na palavra. E aí de repente o que é que está vindo? Doença. O que é que está vindo? Falta.
luta, o que é que está vindo? Problema, o que é que está vindo? Destruição no casamento, mas você está ligado com Deus, você crê no Deus da provisão, você crê no Jeová Jireh, você crê no El Shaddai, e aí as coisas estão vindo, e aí de repente vem a doença, e sabe o que a doença faz? Só faz assim, ela passa, querido, ela não pega você, e aí você continua, a falta vem, e aí você simplesmente faz assim, ela não pega em você. Por quê? Porque você está ligado e você está vivendo debaixo de uma lei diferente daquela que está operando lá fora. Você tem um canal de provisão vindo de Deus e tocando você. Leandro, seja um pouquinho mais claro. Eu vou ser. Abre lá em 1 Reis, capítulo de número 17. Meu irmão, eu estou tentando dançar, eu estou tentando fazer tudo para você entender isso, para Deus mudar a sua vida. Aleluia. Tem gente que está tão acostumada com as coisas não darem certo, irmãos, que elas acreditam que as próximas também não vão dar. Deixa eu falar para você, não importa se até aqui não deu certo, querido. A partir de hoje vai dar. A partir de hoje você está envolvendo e decidindo envolver fé na sua vida, e por isso as coisas vão acontecer. Existe uma história diferente para você, querido, apenas creia. Creia em Deus, seja fiel a Deus, e tudo vai dar certo. Sabe, irmão, esses dias, deixa eu contar a história da Kelly. Quando nós estamos aí, às vezes as coisas acontecem. A Kelly, ela está grávida, esses dias ela começou com algumas vontades. E aí ela chegou para mim e ela falou assim, amor, estou com vontade de comer sorvete de pistache. Aí eu fui lá, irmão, buscar o sorvete de pistache junto com ela, chegou lá na sorveteria, tinha acabado o sorvete de pistache. Aí ela falou assim, amor, então vamos deixar quieto, ao invés de pistache, no outro dia. Vamos comer pastel lá na Fabi? Vamos, amor, vamos comer pastel na Fabi. Liguei lá na Fabi, não, hoje a gente não abre porque é domingo, e domingo é dia de ir para o culto, então não tem pastel. Beleza, então pistache, pastel. Na segunda-feira, vamos comer pastel? Vamos comer pastel então, amor. Liguei para ele, não, hoje é folga, a gente não abre também. Aí a Kelly falou assim, amor, esse negócio pastel, pistache, quer saber? Vamos comer cachorro quente? Amor, estou com uma vontade de comer no Old Dog, fui passar na frente do Old Dog, faliu, fechou. Sabe, irmão, a Kelly tinha tudo para desistir da vida. Ela tinha tudo, eu até brinquei com ela, falei assim, amor, não me deseje alguns dias não me queira, porque vai que alguma coisa acontece, brinquei com ela. Sabe, irmão, tem gente que está tão acostumado com coisas assim acontecerem que tem jogado tudo para o ar. Deixa eu falar para você, não importa quantas coisas deram errada, importa que a partir de hoje as coisas vão começar a dar certo, irmão. Importa que com Deus aquilo que não dava pode dar. E não importa aquilo que está acontecendo do lado de fora, importa aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Porque se algo está movendo dentro do meu coração, se existe fé, se existe fidelidade, Deus move os céus para me tocar, Deus move os céus para cuidar de mim. Em 1 Reis, no capítulo 17, verso de número 1, chegou lá comigo? Abre aí, porque nós vamos ler alguns versículos, alguns 15. Ele diz assim, então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, 1 Reis 17:1, vive, ó Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão até a minha segunda palavra. Irmão, só para você entender aqui, Elias era um profeta, e era um dos profetas dos bons mesmo, não é? E ele chegou a receber uma orientação de Deus. Qual era a orientação? Por causa da infidelidade do povo, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive a idolatria, não iria chover. E aí ele vira e fala assim, a partir de hoje não vai chover, e só vai chover de novo quando eu mandar. Sentiu firmeza nesse negócio ou não? E aí agora eu falo para você, irmão, ele estava nessa terra, ele precisava de comida. Se ele estava falando que não ia chover, o não chover, o não ter comida e não ter água para beber, naturalmente também o afetaria, sim ou não? Se a gente vira e fala assim, Deus está mandando uma bola de fogo para destruir Bauru. Sabe, irmão, naturalmente eu estou dizendo assim, rodei também, é assim ou não é?
Mas olha o que acontece no versículo de número 2. Depois que Elias disse essas coisas, veio a palavra do Senhor dizendo: sai daqui e vai para a banda do Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Ali beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Meu Deus. E ele diz no verso 5: e foi então Elias, e fez conforme a palavra do Senhor, e foi habitar junto ao ribeiro do Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne todas as tardes, e ele bebia do ribeiro. Querido, o que nós estamos vendo aqui? A fidelidade atrai a provisão. Todas as vezes que você viver uma vida que agrada o coração de Deus, não importa aquilo que está acontecendo do lado de fora, você vai ser livre. Você vai ser, querido, cuidado. Você vai ser preservado. Ele estava seguindo uma orientação. E o que é que Deus fez? Vai para lá, que lá vai ter água. E ele vai assim: agora, e a comida? Fica tranquilo, que eu vou mandar garçons te servirem. Garçons com asa vão trazer para você comida de manhã e vão trazer comida para você de tarde. Sabe, querido, eu não sei se você viaja na maionese como eu. Sabe, mas eu gosto desses negócios. Porque já imaginou, você está lá e você fala: beleza, você tem água. E eu fico imaginando se tivesse alguém perto de Elias. Elias olhando ali no relógio de sol, que ele talvez carregava no pulso. E aí ele olhando aquele negócio, ele: calma, olha lá, tá vindo. De repente, na hora que dava a hora, os passarinhos saía por detrás da montanha. Aí vinha, trazia o pão, trazia a carne. Sabe, eu acho muito legal isso, porque comer pão sem nada é ruim demais. Deus sabia, querido, que pão sozinho era ruim, por isso Ele deu pão com recheio. O que é que eu estou dizendo para você? Ei, querido, Deus não só quer te abençoar, mas Ele quer te mimar. Deus quer cuidar de você nos detalhes. Para de ter Deus como um Deus ruim. Para de ter Deus como eu sou o destruidor. Não, querido, destruidor era dos tartarugas ninja. Irmão, Deus é um Deus bom. Deus é o seu Pai. Deus é aquele que está desejoso em te cuidar. O que Ele só que precisa, que você confie nele. O que é que Ele precisa? Que você se ligue a Ele. O que Ele precisa? Que você decida acreditar naquilo que você tem ouvido toda quinta, domingo de manhã, domingo à noite. O que é que Ele precisa? De você fazer só isso aqui. Sabe, irmão, e eu fico imaginando, que da hora poder contar para todo mundo assim: não, o negócio estava lá fervendo, e aqueles negócios, mas eu ouvia a Deus, e todo dia Deus mandava o passarinho me dar comida. Meu Deus, que negócio louco! Sabe, irmão, talvez Ele não vai mandar o passarinho hoje, mas eu ia ficar legal se Ele mandasse o passarinho. Mas talvez, querido, Ele vai mandar pessoas levarem comida até você. Talvez, querido, Ele vai levar pessoas para trazerem as palavras certas até você. Talvez, querido, Ele vai colocar médicos, especialistas no seu caminho para curar a necessidade e livrar você dessa doença que você está sendo afligido. Não importa como vai ser, importa que a provisão dEle vai se manifestar na sua vida, irmão. Ei, deixa Deus ficar com a criatividade, se ocupe com a fidelidade. Não, eu vou falar de novo, porque essa frase é digna de Facebook, não é verdade? Sabe, irmão, deixe Deus com a criatividade e se ocupe com a fidelidade. Sabe, irmão, Deus sabe a forma de fazer. Mas como é que tem que ser? Passarinho vai trazer, beleza. Pode maná cair do céu. Pode Deus desviar, querido, pássaros que vão vir até você como codornizes, e você vai comer da carne dela. Não importa como vai ser. Deus pode te dar, querido, uma comida, não é celestial, vamos viajar na maionese, e você vai ficar, querido, como profeta, vários dias sem precisar se alimentar. Como é que vai ser? Não estou nem aí. Como vai ser? Não importa. Porque eu sei que se eu confiar em Deus, eu sei que se eu estiver ligado na videira verdadeira,
Eu sei que se eu estiver ligado no meu Pai, toda a vida, toda a provisão que está nele vai me tocar. E aí o que aconteceu? Elias estava sendo suprido. Até que, no versículo de número 7, diz assim: ao passar dos dias, o ribeiro onde Elias estava secou, porque não tinha chovido sobre a terra. Veio então uma palavra do Senhor dizendo: Elias, levanta e vai daqui para Sarepta, que pertence a Sidom. Fique ali, e eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Levantou-se, pois, então Elias e foi para Sarepta. Chegando ele até a porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva pegando lenha. Ele a chamou e lhe disse: mulher, traze-me, peço-te, um pouco de água em um vaso para eu beber. Quando ela ia buscar, ele chamou e disse: ei mulher, não terminei, traz também um bocado de pão com você. Ela então respondeu: vive o Senhor teu Deus, eu não tenho um bolo, senão apenas um pouco de farinha na vasilha, um pouco de azeite na botija, e estou apanhando 2 gravetos para preparar para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Querido, qual era a perspectiva dessa mulher? Uma perspectiva natural. O que é a perspectiva natural? Ela fala assim, que no começo do mês eu tenho salário e no fim do mês eu não tenho salário. É isso que a perspectiva natural do mundo diz. O que a perspectiva natural do mundo diz? Que quando os dias vão passando, pior as coisas vão ficando. O que a perspectiva natural diz? Você olha para o seu dinheiro, você olha para as suas contas e você encontra um déficit, você encontra vermelho, você encontra falta. É isso que o mundo natural diz. Essa mulher estava olhando para o que ela tinha na despensa, ela estava olhando que não estava chovendo, não tinha comida, as coisas estavam complicadas, e meu irmão, eu quero que você entenda nessa situação, não importava muito o dinheiro que você tinha, porque ninguém come moeda, ninguém come ouro, as pessoas bebem água e elas comem comida. Talvez, irmão, se o povo acordasse para isso, eles começariam a valorizar algumas coisas que elas têm deixado de lado nos dias de hoje. Ele chega para ela e ela fala assim: ó, eu vou comer e vou morrer. Sabe o que estava faltando nela, irmão? Uma perspectiva acerca do Deus da provisão. Sabe o que estava faltando nessa mulher? Ela se abrir, sabendo que Deus podia fazer mais do que o mundo podia oferecer para ela. E Elias está dando oportunidade dela do quê? De provar do sobrenatural. Mas sabe como é que ela iria provar do sobrenatural? No momento em que ela decidisse sair do natural. Para essa mulher provar do que estaria por vir, ela precisava sair, querido, de uma mentalidade de morte. Ela tinha que sair de uma mentalidade de falta. Ela tinha que sair, querido, daquele plano ridículo dela de comer e morrer. Sabe, irmão, quantas pessoas já estão em contagem regressiva para o fim do seu casamento? Quantas pessoas já estão em contagem regressiva para o fim das suas finanças, para o fim do seu ministério? Ei, meu irmão, deixa eu falar para você, não tenha já decidido um desfecho ou um ponto final para a sua vida, enquanto Deus puder fazer algo, enquanto Deus pode fazer algo, não acabou. Vou falar de novo para você, querido. Enquanto a palavra de Deus estiver aqui, enquanto Deus estiver aqui, sempre dá para melhorar, sempre dá para mudar, sempre morte pode virar vida, falta pode virar provisão, e aí essa mulher decide fazer o quê? Acreditar em Elias. E no verso de número 13, ela diz assim: ao que então lhe disse Elias: não tema, mulher, faça exatamente como já te disse. Faz primeiro para mim um bolo pequeno, traz para cá, e depois com o que sobrar, faz para você e para o seu filho. Naturalmente, deixa eu traduzir para você. Ele estava dizendo assim: ó,
se você ia comer e ia morrer daqui uns 3 dias, traz para mim que eu vou comer, e na realidade daqui um dia você morre. Naturalmente era mais ou menos isso, né? Amém ou amém? Se você tem para durar 3, 4 dias, e você vai me dar a maior porção, o que ele estava dizendo naturalmente? Abrevie os seus dias, diminui a sua perspectiva de viver. Naturalmente era isso que estava acontecendo. Mas deixa eu falar para você, querido, ações do mundo natural, debaixo de inspirações sobrenaturais, elas não vão ter resultados naturais, mas resultados sobrenaturais. Um copo de água dado debaixo de uma inspiração pode produzir, querido, milagres na sua vida que você não acredita que iria acontecer. Seja fiel a uma direção. E aí o que acontece no versículo de número 14? Diz assim: pois assim diz o Senhor Deus de Israel, depois de fazer isso, a farinha da sua vasilha não vai acabar, o azeite da sua botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor novamente mandar chuva sobre a terra. E essa mulher decidiu crer, porque ela foi. E ela fez exatamente como a palavra de Elias dizia. E assim, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabava, da botija o azeite não faltava, exatamente como a palavra do Senhor falou por intermédio de Elias. Aleluia! Do que é que eu estou dizendo? Provisão. Sabe, irmão, não vai faltar comida na sua casa, não por causa do seu trabalho, mas por causa da sua fidelidade a Deus. Não vai faltar saúde na sua casa, não é por causa, querido, de uma medicina avançada, não é porque nós estamos em um lugar de alta qualidade de vida. Sabe, irmão, uma pessoa morre de câncer, até na cidade com o melhor PIB, com a melhor qualidade de vida. Mas sabe o que faz uma pessoa ser curada do câncer? Deus. Sabe o que faz uma pessoa sempre ter pão? Deus. Sabe o que faz um casamento sempre estar alegre, feliz, vivo e crescente? Deus. Leandro, resume o que a gente está falando nessa noite. Claro, querido, Deus é a resposta para tudo aquilo que você precisa. Deixe a fonte jorrar dele na sua vida. Sabe, irmão, se abra, se abra, se abra. Pastor, eu não sou digno. Não tem a ver com aquilo que você é, tem a ver com aquilo que Deus quer te dar. Receba, irmão. Decida crer. Decida acreditar, querido, que existe comida em Deus. O céu nunca está em falta, irmão. O céu nunca está em crise. Sabe, eu gosto de algumas coisas que Deus vai falando. Aí às vezes a gente tem essa mentalidade tão mesquinha, essa mentalidade tão de produto indisponível no mercado, e acha que tem produto indisponível em Deus. E a gente vai lá e fala assim: ah, mas Deus já curou pessoas esse mês na igreja, será que Ele vai me curar? Puxa, todo mundo está conseguindo emprego aí, ó. Fui lá no negócio do Taust lá, e tinha mais gente do que emprego. E meu irmão, deixa eu falar para você, se der certo no Taust, deu, se não deu, vai dar certo em outro lugar. Sabe, mas como é quando você começar a seguir aquilo que Ele tem falado? E eu fico às vezes imaginando e viajando, como é que a farinha brotava naquela vasilha? Será que começava a borbulhar, como água saindo da terra, querida, e a farinha ia indo? Como será que era? Será, querido, que, eu não sei, a Bíblia não fala, mas será que pessoas iam levando farinha para ela? Não sei, também é uma opção. Mas sabe o que importa? Que não faltou. Sabe o que importa? Sobrou. Sabe, irmão, para de acreditar naquilo que as pessoas têm dito por aí. Tem muita gente que acha que sabe muito, mas na realidade não sabe nada, irmão. Tem muita gente que tudo quer falar. Sabe, a gente está vivendo isso na gravidez, você vai falar com todo mundo, e a pessoa, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e vai acontecer assado, meu irmão, vai acontecer aquilo que eu declaro que vai acontecer e acabou. Sabe como é que vai ser? Vai ser exatamente como a Bíblia diz, o melhor.
vai nascer com saúde, vai ter dinheiro para comprar tudo que tem que comprar. Sabe, irmão, se ganhar fralda para 2 anos, ganhou. Se ganhar para 6 meses, ganhou. O que uma coisa é fato, vai ter fralda até quando precisar. Seja ganhada ou comprada. Aleluia. Aí as pessoas estão lá, não, porque o outro diz isso, porque o outro diz aquilo, vai ter cólica, não vai ter cólica, e vai pegar isso, não vai pegar aquilo. Sabe, irmão, feche os seus ouvidos para os enviados de Satanás. Jesus virou para Pedro, Pedro crente, discípulo. Ele pegou a inspiração que estava sobre crente e falou: aparta de mim, Satanás. Porque era Pedro ali, mas Pedro estava falando as palavras que não vinham de Deus. Aí o povo está falando assim, vai faltar. O povo está falando, não vai ter. Aí o povo está falando, não é isso. O povo está falando, é aquilo. Eu lembro de uma vez que a pessoa virou para mim, ela falou assim, pastor, eu não tenho vontade de ter uma igreja grande não, porque toda igreja cresce, chega uma hora que racha. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, irmão, pode ter rachado tudo lá fora, não vai rachar aqui dentro. Sabe por quê, irmão? Porque se tiver alguém com esse desejo, com essa intenção, Deus vai mandar lá para longe, vai promover essa pessoa em outro lugar, não aqui. Amém ou não amém? Promover mesmo, porque eu quero o bem dessa pessoa, não é promover para o céu matar, não é verdade? Né? É uma forma metafórica talvez de falar, mas Deus não vai fazer isso. Sabe por que Deus vai preservar? Por que Ele vai preservar? Porque a gente ora sobre isso, porque a gente crê sobre isso. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos confessando uma falta, ao invés de confessar uma provisão. Nós estamos confessando que não vai dar, ao invés de confessar que vai dar. Como vai ser? Não importa, irmão. Importa que vai ser. Ontem eu estava falando com um casal no ônibus, eles contando sobre o casamento deles, né? Eles falando, pastor, quando você estava dando aula no Rema, eu ouvi o seu testemunho do casamento, e eu fiquei muito inspirado com aquilo, eu comecei a crer, comecei a confessar, e aí eu falando, e aí como foi? Ele falou assim, você não sabe, pastor, saiu uma bolada de dinheiro para o pai da minha hoje esposa, até naquele momento minha noiva, ele chegou para a gente e disse, o meu prazer é pagar tudo para vocês. Sabe, irmão, eles não ganharam presentes picados como a gente, veio de uma pessoa só, mas e daí? Eles tiveram um casamento que eles sonhavam. Como vai ser? Não importa. Importa que por causa de Deus, vai ser. Sabe, irmão, saia daqui nessa noite, confiando na provisão de Deus para a sua vida. Saia daqui nessa noite confiando, querido, que existe pão, alegria, unção e graça, sempre disponível para você. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? Eu quero te dar a oportunidade, querido, de fazer uma oração nesse lugar, nessa noite. Em linha com aquilo que você ouviu, comece a dizer isso para Deus. Diga, Pai, eu acredito naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Diga, eu acredito e eu faço do Senhor o meu pastor. Eu faço do Senhor a minha fonte de provisão. Pai, maior do que a minha sabedoria, a sabedoria do Senhor. Nessa noite como igreja, Pai, nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Nessa noite nós reconhecemos que toda a saúde que nós precisamos vem do Senhor. Nós sabemos, Pai, que fazer dieta faz bem. Nós sabemos que ter uma vida regrada de exercícios faz bem. Mas nós sabemos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E é por isso que nós declaramos que nós vamos viver longos dias, não pelo resultado apenas de ações naturais, mas por intervenções sobrenaturais que irão garantir a nossa saúde. Nós declaramos provisão crescendo, Pai, cada vez mais. Nós declaramos, Pai, que pelo Senhor ser o nosso pastor, se alguma falta até aqui tenha existido, vai deixar de existir. Nós declaramos cura sendo multiplicada, declaramos sentimentos sendo supridos, pessoas com carências na alma sendo supridas, pessoas que têm se sentido tão solitárias, sendo amparadas pelo Teu Espírito, Pai, e se sentindo guardadas, seguras, envolvidas pelo Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós declaramos algo sobrenatural
invadindo as áreas das nossas vidas, para que o Teu santo nome seja exaltado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, mas também vai fazer, Pai. No nome de Jesus.